A origem da mitocôndria e o seu impacto evolutivo sobre a biodiversidade. Se você está assistindo esse vídeo, é porque possui pequenas estruturas em suas células que contribuem para o funcionamento do seu corpo e te possibilitam realizar diversas atividades, como andar, correr, cantar no chuveiro, assistir memes, dançar ragatanga, infinitas possibilidades de coisas que você pode fazer. Uma dessas importantes estruturas é a mitocôndria. Mas afinal, o que são mitocôndrias? A mitocôndria é uma organela citoplasmática, ou seja, uma parte da célula que desempenha funções importantes em seu metabolismo. No caso da mitocôndria, uma das funções é a produção de energia. Ela produz energia em forma de ATP, que será distribuída para o mantimento de todas as funções da célula. E você sabe o que é ATP? Ele é um nucleotídeo, ou seja, uma estrutura formada por uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada, uma molécula de açúcar chamada ribose e 3 fosfatos. A energia gerada por esse nucleotídeo está nas ligações entre os fosfatos. No momento em que elas são rompidas, a energia é liberada. O ATP é produzido na mitocôndria por meio de respiração celular, utilizando moléculas orgânicas originadas da alimentação, e o gás oxigênio, retirado da atmosfera terrestre. Bom, beleza. Já descobrimos que essa organela é muito importante, mas de onde ela surgiu? Existiu uma cientista que também se fez essa pergunta. O nome dela era Lynn Margulis. Em 1960, ela reacendeu uma hipótese que já existia no meio científico, mas que era muito desacreditada pela comunidade científica. Era a hipótese da endossimbiose. Essa palavra é derivada do grego, onde endo significa dentro e simbiose significa viver junto, ou seja, endossimbiose é um organismo vivendo dentro do outro. A hipótese diz que há milhões de anos atrás, uma bactéria procarionte, aeróbica, capaz de fazer respiração celular, foi englobada por uma célula maior, denominada termoplasta, uma arqueia que por muito tempo foi classificada como uma bactéria, por ter características morfológicas semelhantes à de uma. Entretanto, o cientista Carl Woese, depois de uma análise de fragmento de RNA das arqueias, identificou que, na verdade, esses seres vivos são muito mais próximos dos eucariontes do que das bactérias. A bactéria aeróbica não foi digerida, mas passou a viver em simbiose com a arqueia, onde uma recebe proteção e a outra recebe energia. Essa simbiose foi positiva para os organismos daquela época, pois permitia uma melhor adaptação ao ambiente inóspito da Terra, onde o oxigênio tinha acabado de surgir. Existem diversas hipóteses sobre a origem da mitocôndria, porém a da endossimbiose é a mais aceita, por conta das seguintes evidências que corroboram com ela hoje em dia. A primeira evidência é a de que as mitocôndrias em nossas células se multiplicam da mesma forma que aquelas bactérias antigas, chamadas de proteobactérias, que, aliás, ainda existem. Se você destruir as mitocôndrias em uma célula, outras novas não surgirão, pois a célula não pode produzi-las. Apenas as mitocôndrias são capazes de se autoduplicar e independentemente da duplicação da célula-mãe. A segunda evidência é a de que, como já foi informado, as mitocôndrias contêm o seu próprio DNA e, além disso, seus próprios ribossomos. O seu DNA possui formato circular e é impressionantemente similar ao das bactérias. Os ribossomos, que são máquinas sintetizadoras de proteínas, são muito similares aos das bactérias antigas e muito diferentes dos das células eucarióticas. Por fim, a terceira evidência é a da membrana celular estar envolvida no processo de absorção. A mitocôndria possui duas membranas, uma interna e a outra externa. Sua membrana interna contém alguns lipídios e proteínas específicos que não estão presentes na membrana externa. E por que isso é importante? Porque a membrana externa pertencia à arqueia. Quando as bactérias foram engolidas no processo de endossimbiose, foram envolvidas pela membrana da arqueia e mantiveram sua própria membrana também. Membranas internas da mitocôndria
são extremamente parecidas com as paredes celulares das bactérias antigas. Esse seria o motivo pelo qual a arqueia não digeriu uma bactéria no processo de endocitose. Interessante, não é mesmo? Mas, além de tudo que nós já falamos, vamos para algumas curiosidades. Você sabia que, além da produção de energia, a mitocôndria gera calor em animais que hibernam e em recém-nascidos? Além disso, ela regula a morte celular e o processo geral de envelhecimento celular, pois sem ela, uma célula aeróbica não é capaz de sobreviver. Sabia também que a mitocôndria é o maior presente que a sua mãe pode te dar? Isso porque, na maioria dos animais, essas organelas só estão presentes nos óvulos, as células germinativas femininas, no momento da fecundação. Isso porque as mitocôndrias dos gametas masculinos, os espermatozoides, ficam em uma região chamada de peça intermediária, que fica entre a cabeça do gameta e o flagelo, dando energia para que o espermatozoide se movimente e chegue até o óvulo. Acontece que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ou mesmo perde o seu flagelo e a sua peça intermediária, tendo as suas mitocôndrias digeridas por uma enzima denominada CPS6, produzida pelas próprias mitocôndrias. Dessa forma, apenas a cabeça do gameta masculino participa da formação do zigoto. É uma pena que o DNA mitocondrial possa sofrer mutações. Essas mutações podem acarretar em doenças degenerativas do sistema nervoso, como Huntington, Parkinson e Alzheimer. É importante ressaltar que apenas as filhas podem repassar o DNA mitocondrial. É isso aí, galera! Com tudo isso, podemos observar o quão importante é a mitocôndria para o processo de evolução de boa parte dos seres vivos que habitam no nosso planeta, uma vez que elas permitiram a adaptação dos seres vivos aeróbicos e sua consequente biodiversidade.